ficar de pé, irmãos, e lermos um pouquinho aqui na carta aos Hebreus, capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem ela é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para com seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda os servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Porque querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Só podemos agradecer-te, ó Pai, porque grande é a tua graça para conosco. Infinita é a tua misericórdia por ainda estarmos aqui neste lugar. Sabemos que enquanto estamos aqui, é a graça que está nos mantendo. E só uma coisa pode acontecer, é sermos inundados, cheios daquele Espírito que então nos porá dentro, na plenitude da estatura do varão perfeito. E assim teremos a pedra de coroa para subirmos no rapto. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que o Senhor que possamos alcançar corações sábios e espíritos retos, os quais o Senhor não despreza. Guarda-nos para a hora da aparição do Senhor. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos.
Bom, talvez um dia a gente viaje para muito tempo mesmo, porque há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Mas, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. O que viria a ser o rudimento, nesse caso, implicaria as ordenanças através das quais o crente dá os seus primeiros passos na vida cristã. Através deles, a pessoa adentra o âmbito da vida cristã, não é? A jornada, a estrada, o caminho. Todos nós andamos de 4 pés primeiro, não é? Engateando. Depois de andar, ganhar vintém, papai é pobre, mamãe não tem. E vai assim, naquela alegria, mostrando os dentinhos que estão começando a nascer, porque deu um passinho, né? E fica assim, para parar em pé e aquela coisa toda. Agora, a Bíblia está cheia desses exemplos. Inclusive, em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo faz menção disso, quando era menino, agia como menino, assim, etc, etc. Mas como fica a igreja, neste caso, uma vez que sempre temos novos convertidos? No caso, seriam meninos. Porque aqui, por exemplo, todos os domingos nós temos batismos. Todas as ceias nós temos pessoas que vêm à frente declarando que deram os primeiros passos. Passaram pelos rudimentos. Batismos, ou batismo, a ordenação da vida no sentido de se vestir, as mulheres principalmente, não cortarem mais os seus cabelos, não terem mais uma aparência mundana, como Paulo, a Bíblia recomenda e o profeta diz, que a mulher cristã deve ter uma aparência de santidade. Muito embora aquilo não a coloque no rapto, nós sabemos disso. Mas tudo isso envolve rudimentos que são indispensáveis. Como o profeta disse, se você não pode o abecedário, como você vai poder com a álgebra? Jesus disse que aquele que é fiel no mínimo, é fiel no máximo. Então, estas coisas assim, como vestir, como se portar, conduta e ordem de vida, não deveriam ser mais o nosso alvo, isto é, o objeto direto dos nossos cultos, das nossas palestras. Porquanto nós temos que partir para a perfeição. O profeta disse, se você fica só pregando o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e unicidade, e essas coisas, como se vestir, como se portar, você vai ter sempre uma igreja menina, porque está sendo tratado como menino. É bem certo que Paulo, a uma certa altura do seu ministério, parece que ele estava até um tanto decepcionado, porque depois de ensinar tantas coisas sólidas, concretas, ele disse, como é que eu posso falar a vocês como espirituais? Mas eu tenho que falar a vocês ainda como carnais, porque ainda existem contendas, coisas mexericos e bobageiras entre vós, em outras palavras, que somente para menino. E disse que não disse, e blá blá blá, e até mesmo entre ministros, conversinhas como se fossem crianças ainda. Parece que não tem a maturidade para, ao se encontrar, conversar em coisas que edificam, que somente edificam.
Mas, então, essa recomendação, ela é muito precisa e objetiva, porque se não partir, se a igreja não partir para isto, ela parte para um estado terrível, aquela de pisar no sangue. Pisar no sangue. Aqui na carta aos Colossenses, capítulo 2, eu creio. Colossenses, capítulo 2, não é? É. Paulo disse, verso 16: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, o que fazia uma representatividade, uma representação de que a pessoa era, vamos dizer, era religiosa, era temente a Deus. Ele continua dizendo que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseeis, as quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês têm que partir para alguma coisa, para um alvo, para um objetivo, que deixe estas coisas, esses rudimentos, como coisas realmente pequenas, porque enquanto elas forem grandes para vocês, elas forem tudo para vocês, vocês ainda continuam crianças, imperfeitos, portanto. Jesus disse, se vocês fizerem, depois que vocês fizerem tudo que eu vos mandei, então vocês vão olhar uns para os outros e dizerem, nós somos servos negligentes e infiéis, porquanto temos feito somente aquilo que o Senhor nos mandou. Ora, mas o profeta diz, aquela criança vem e entra na sua conversa porque ela marcou um gol lá. Ela estava jogando bola e ela vem e te puxa pela barra da calça ali, papai, papai, papai. Para ela fez uma grande coisa. E se o pai diz, pega isso, meu filho, e põe ali em cima da mesa, e ele pega aquele livro, um livro que o seu pai pegaria com a mão só, ele pega com as duas mãos e vai, filhinho, vai, faz isso para o papai. E ele coloca aquele livro lá em cima da mesa e às vezes fica até vermelho, espremendo. E depois que ele coloca lá em cima da mesa, que ele conseguiu com muito custo, ele olha vitorioso para o pai. Ele fez uma grande coisa, mas como menino, como criança. Depois que ele está adulto, ele apanha aquele livro com uma mão só e não é vantagem nenhuma. Ninguém vai sorrir, ninguém vai achar graça, dizer, mas que gracinha, veja, ele colocou o livro lá em cima da mesa. É porque ele fez aquilo como criança, e para ele o feito foi enorme. É relativo, é proporcional, foi muito grande o que ele fez. E outras coisas, veja,
Essa menina aí, com 6 anos de idade, ela lava as vasilhas e ela vai ficando inchadinha toda. Veja, ela lava as vasilhas desde 5 anos de idade, desde 4 anos que ela me ajuda. O que ela faz? Ela lava as vasilhas, o alumínio, ela faz isso. Olha, mais tarde, daí uns dias, ela toma conta da casa. E naqueles dias atrás, ela estava fazendo talvez mais do que tomar conta da casa, proporcionalmente falando. Relativamente, é a lei da relatividade. Ela estava fazendo mais. Tem uma cena de uma vespa atacando uma... Nós vamos ver isso aí na hora certa, só fico prometendo. Uma aranha. E ela dá a vida, ela é obstinada, ela tem que matar aquela aranha, porque ela só se reproduz através daquela aranha. Quando ela está metendo aquela aranha lá dentro do buraco, então, o que diz o locutor, o narrador? Ela está pondo a força para puxar aquele corpo ali, daquela aranha, é a lei da proporção, né, da relatividade. Ela está pondo força como se fosse você puxando um homem, puxando um caminhão pelos dentes. Então ela está fazendo tanto quanto um homem estaria fazendo ao puxar um caminhão pelos dentes. Na festa de Trindade, um homem puxou um caminhão cheio de gente pelos cabelos. Ele tinha o cabelo longo, uma roda do para-choque do caminhão, Chevrolet daqueles 46, né? E puxou amarrado no seu cabelo. Ele era um Sansão, né? Era um Sansão, parece que a Dalila logo furou os olhos dele. E perdeu a força logo. Mas, então, é a lei da proporção, da relatividade. Ela estava puxando aquela aranha ali e, relativamente, ela estava fazendo o quê? Seria como um homem puxar um caminhão pelos dentes. É isso que tem que ser olhado. A igreja se acomoda e se descansa ao poder fazer o mínimo. Ora, o mínimo para manter o Espírito Santo na igreja é você obedecer à ordem da igreja, cuidado com os ritmos da música, os hinos que vão cantar naquela igreja. E o que mais? A liberdade para que ele fale, para que ele discipline. É o mínimo que se pode fazer. Mas você tem que entender qual é o mínimo que você pode fazer em sua vida, de um modo geral. Ou a igreja caminha para a perfeição, ou então ela vai fazer o quê? Ela vai regredir. A jornada lá no deserto não significava outra coisa senão isto. Aqueles que ficavam, isto quer dizer, eles não prosperaram, eles não progrediram, eles não foram adiante, eles morreram, eles ficaram. De todos os modos, o que implica a nossa condição e a nossa posição é estarmos no próximo passo, no próximo evento. Você vai prestar vestibular, concurso, matérias eliminatórias. Para você estar na próxima prova, você tem que eliminar aquela atual. Se você não eliminar aquela, você não estará na próxima. É muito simples. Então, eu eliminei essa etapa, estarei na próxima. Se eu não eliminar essa etapa, não estarei na próxima. Já estou eliminado. É isso que acontecia lá no deserto. Agora, nós vamos pegar pouco tempo, mas eu gostaria de dar uma lista para aqueles que às vezes ficam meio confusos em relação a Hebreus capítulo 6,
que você pode ligar também com o capítulo 10, verso 29, em relação a esses que recaíram e não tem mais salvação para eles. Capítulo 12, verso 7, Hebreus 6, versículo 4 ao 6, Hebreus capítulo 10, versículo 29, aos Hebreus capítulo 12, verso 7. Agora, você pega Deus em simplicidade, preste bem atenção. Deus escondido e revelado em simplicidade. Parágrafo 161, 162. Você vai encontrar exatamente 1 Coríntios 10 aí. Então você pode combinar. Combine isso aí. Deus escondido e revelado em simplicidade. Parágrafos 161, 162. Normalmente a gente faz o seguinte, põe o parágrafo primeiro, 161, 162, depois você escreve o nome da mensagem. Porque a tendência é a gente esquecer o número do parágrafo, né? Sabe, guarda o número, enquanto escreve o número da mensagem, esqueceu o número do parágrafo. Então, 161, 162, Deus em simplicidade. Se escrever tudo, Deus escondido e revelado em simplicidade. Para você saber qual é a mensagem, Deus em simplicidade. Você já sabe, é Deus escondido e revelado em simplicidade. É da série dos selos. 284, 285, os ungidos dos últimos dias. Mas se põe os ungidos, você já sabe que é dos últimos dias. 284, 285. 137, possuindo todas as coisas. 137, possuindo todas as coisas. 92, demonologia, que você pode pôr DMO, ponto, estado religioso. Demonologia, estado religioso. 92, né? Agora, uma muito boa também, 99, ponto e vírgula, que você salta para o 104, ponto e vírgula, 127. 99, 104, 127. Perguntas e respostas número 15. (99, 104, 127), perguntas e respostas número 15. P.R. número 15, 99, 104, 127. Agora a próxima. 3 ao 5, né? A divindade explicada. Isso é em relação, é mais para obreiros, viver o sermão que prega. Aí depois vem o 217. Apesar de que não é só quem tem que viver, cada um tem um sermão, né? A mãe tem um sermão, o pai tem um sermão. 217, Hebreus capítulo 4. 217 da mensagem Hebreus capítulo 4. HEB.cap.4, 217, né? 40, 43 de Hebreus capítulo 3. 40, 43 de Hebreus capítulo 3. Aí você liga com 1 Coríntios 5, verso 1. Em diante, não é? Reticência. Aí vem 30 ao 38 de como fui com Moisés. Como fui com Moisés, é o bastante. Como fui com Moisés, 30 ao 38. Aí vem a redenção. Aliás, você vê aí 227 de futuro lar. O futuro lar da noiva celestial e do noivo terreal. O futuro lar, 227. E ainda o futuro lar, o plano da redenção, 249, que é 249, 271, 312.
249, 271, 312. E ainda 167, perguntas e respostas, eu engoli o número, número 3, perguntas e respostas, número 3, 167. Agora vamos voltar a uma parte muito importante aqui, que é vejamos aqui, os ungidos dos últimos dias, 284, 285. Vamos ver aqui. Esse é um assunto muito importante e que ele não tem que ser entregue em forma de sermão, ele tem que ser entregue em forma de escola mesmo, de palestra. E é escrevendo, anotando, guardando, escreve no rodapé de sua Bíblia, aí em Hebreus 6, cabe muitas referências. Então, veja, o 284, os ungidos dos últimos dias. Vejam, ele disse em Hebreus capítulo 6, a isto outra vez, e isso faremos por uns quantos minutos. Ele disse, os espinhos e os abrolhos, os quais estão perto à condenação, cujo fim será o ser queimado, fronteiriço. Vocês têm gostado do dom celestial. O crente fronteiriço, ele dá muito trabalho. Ele deu muito trabalho para Moisés. Ele sacrifica muito os outros. Ele sacrifica todo o corpo. Ele prejudica demais a congregação. O crente fronteiriço. Ele está apanhando as coisas pela cerca. Você viaja assim, de vez em quando você vê uma vaca com uma forquilha no pescoço. Quem já viu? Uma forquilha no pescoço. Aquilo é vaca roceira. Ela mete o pescoço no arame lá e larga o pasto para ir comer na roça ou no pasto dos outros. Tem crente que parece que tem que andar com aquela canga no pescoço. Tudo quanto ele invade cerca, é difícil aquele crente. Não aguenta ficar sem conversar, e tudo quanto é assunto tem uma facilidade de chegar para ele, para ela, enquanto outros vazam anos aí, não chega nada para eles. Outros têm uma facilidade de chegar as coisas para eles, que é uma coisa difícil. Agora, a tendência dessas pessoas é essa aqui. É essa de Hebreus 6. Essa é a tendência. E tem outra coisa, elas são difíceis demais, elas são fronteiriças em relação à coisa que Deus dá, o próximo passo de Deus. Por exemplo, se Deus vem trabalhando com a igreja, trabalhando até com determinados obreiros e tudo, para levá-los a um corredor, para assim partirem para uma etapa que sem ela ninguém consegue prosseguir, que é a soberania. Então, esses fronteiriços na fé são os guardiões, eles são os vigilantes. Eles sempre têm o outro lado da moeda. Eles são os salvadores do Evangelho, da igreja, entre aspas. Eles têm um cuidado terrível que dá um medo neles quando houve um termo assim que... E ali então eles pesam todo o ambiente, eles pesam e dificultam a igreja prosperar, prosseguir para a perfeição. Agora, isso é claro, tem que vir aos ministros, tem que vir a quem prega, porque a fé vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra, a essas alturas, viver o sermão batista, é muito fácil, um sermão presbiteriano, um sermão de ordem social, uma mensagem lógica. A igreja vai discernindo os pregadores que têm mensagem lógica dentro da própria mensagem, é lógica só lógica. E vocês entendem que há até uma certa dificuldade de comunicação daqui. Vamos notar a natureza da mensagem do irmão Branham, as suas pregações. Elas não tem nenhuma delas que se possa dizer que seja uma mensagem lógica. Eu não dou conta de esclarecer tudo isso, mas o Espírito ele se encarrega de iluminar as pessoas, e o mais interessante é que, quando o Espírito fala, as pessoas já perceberam isso há muito tempo, é simplesmente para confirmar o que elas perceberam. É ou não é? Então nós gritamos, dizemos amém, grande mensagem, tudo bem, grande mensagem. Tem padre que prega, deixa eu pequenininho lá embaixo. Tem reverendo batista que prega. Ora, a gente já tem que ter o senso de entender o que é um dom de oratória e de combinar as coisas, o plano da salvação. Um pregador é um ator, ele faz um drama e faz as pessoas verem quadros, cenas. Uma mensagem dessa ilustrada com imagem, se eu for contar, dramatizar aqueles mergulhadores ali, vocês ficariam imaginando, pois é, ele foi lá no fundo, eles foram lá no fundo, mas depois um que era capaz. Ali a imagem ajudou demais, 60%. Mas o pregador bom, ele faz isso. E o mundo está cheio de pregadores que mostram o quadro de Bartimeu, mostram o quadro de Moisés. Então, o irmão Branham elogiou demais o filme, Os 10 Mandamentos. É uma mensagem, é uma inferência bíblica, mas aquilo é uma inspiração. Então, nós não temos que ter, eu não posso nem dizer cuidado, porque esse cuidado, esse termo, tenhamos cuidado, não tem nada a ver com quem já está despertado pelo Espírito, está predestinado para isso. Mas o fronteiriço, em relação aos passos de Deus, logicamente, isso é uma questão de física. A gema está no meio, a clara está de lado, a casca está por fora do ovo. A gema está no meio, então está na gema. A gema está no meio. Fulano é da gema. É da clara ou é da casca? Então, ali em Israel, quem estava na fronteira, logicamente, ele ficaria sempre por último, chegaria nele, ou ele chegaria por último, qualquer coisa assim. Fronteiriço, ele pôs exclamação. Vocês têm gostado do dom celestial? Agora, isso vem uma aplicação à era da igreja. Uma aplicação à era da igreja, os pentecostais, que provaram do dom celestial e não aceitaram a mensagem. Então, eles pisaram no sangue de Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãzinhas aí, fiéis e que vivem errando, e lê Hebreus 6, meu Deus, não tem mais perdão para mim. Então, vai, encontra isso lá no seu grupinho humilde lá. Só vai encontrar isso e o pregador sobe com a mensagem lógica ao pé da letra, mata quantos?
Eles crucificaram a Cristo novamente. Eles provaram do dom celestial. E rejeitaram. Olha, irmãos, o mundo pentecostal deve tudo ao irmão Branham. Não tem um crente revelado na mensagem que possa descrer nos dons celestiais. Você pode vir da igreja católica, metodista, batista, seja qual for, mas o crente revelado, ele crê na cura divina. Ele não pode crer que os dias dos milagres passaram, porque o profeta teve 3 etapas específicas, sempre carregando a cura divina até o fim, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então é preciso guardar isso. A igreja não quis partir para a perfeição e ficou presa em rudimentos. Ela ficou presa em o homem andar com colarinho abotoado, manga abotoada, as mulheres com as mangas aqui, vestidos lá embaixo, os homens usando chapéus. E se um crente pentecostal fosse encontrado num bar tomando uma cruche, uma mirinda, um guaraná, ele seria suspenso por 90 dias. Agora vejam onde que eles estão hoje. Eles tinham os instrumentos de sopro, que de quando em vez tinham que tirar ali, escorrer o cuspe dentro da própria igreja. Tinha os pandeiros, tinha aquela coisa toda. Eles eram grosseiros, analfabetos, ignorantes, e havia curas e maravilhas no meio deles. Mas ao se modernizarem, hoje eles não têm mais as bandas. Ao se modernizarem, isto quer dizer, ao saírem daquele espírito simples, estaria muito bem se eles dessem o passo para adiante. Mas eles deram foi para trás. Eles pisaram no sangue de Jesus Cristo. Crucificaram Cristo novamente. E não tem como eles aceitarem o profeta de Deus. Não tem como eles aceitarem a mensagem. Com exceção de você, um ali, outro acolá, outro ali. Mas coletivamente, o pentecostalismo nunca aceita a mensagem. Nunca. Vocês têm gostado do dom celestial, provado, em outras palavras, o têm visto. Não se pode provar com a boca, porém o têm visto. E vocês sabiam que era verdade. Sabiam que era verdade. Provaram do dom celestial e foram participantes do Espírito Santo na medida que veio sobre vocês. Provaram a boa palavra de Deus, provaram e viram que estava correto, e o Espírito Santo veio sobre vocês, o espinho no campo. Então se desvia, negando ao próprio Cristo, que lhe santificou e lhe chamou, dando-lhe unção. Já não resta sacrifício para pecado, para isso. É irremissível, é impossível que cheguem ao conhecimento da verdade, porque é impossível que os que foram feitos participantes do Espírito Santo caiu sobre os espinhos. Bem, começou ali com Jesus e Senhor, eu seguirei. Porém, quando veio a palavra, voltou para trás. Quando veio a mensagem. Participantes do Espírito Santo, e provaram ouvir a própria palavra ser manifesta, e então se desviaram. É totalmente impossível que eles possam ver ou cheguem a crer. Isso é assim, diz a Escritura: passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. O vem? Totalmente impossível, assim diz a Bíblia, e o Espírito Santo dá testemunho disso. Mas o 285 vai nos mostrar uma coisa. Tá um negócio, dá para ser de uma, não é?
não é esnobando, mas é difícil mesmo, porque palestra não se dá. Vejam essa gente que saiu sob a profecia de Moisés. Saíram dessa organização e saíram de tudo sob a profecia. Viram as obras maravilhosas, os prodígios e essas coisas e chegaram à fronteira. A fronteira é entrar. Isto quer dizer, alcançaram a fronteira e entraram. Vê? Para vocês que não estão aqui, ali na ligação telefônica, o Dr. Lee Vale está sentado aqui. Ele está gramaticando este livro das 7 eras da igreja. E saiu o problema, a questão de seu nome sendo tirado do livro da vida do Cordeiro. Isso tem confundido a vários ministros, porém, esperem até que recebam o livro. Então entenderão se tem luz. Aquele nome será arriscado do livro da vida. Ele diz aqui, de seu nome sendo tirado do livro da vida do Cordeiro. Isso tem confundido a vários ministros, porém, espera até que recebam o livro, então entenderão se tem luz. Agora, se não querem ver, voltarão a cabeça e nem olharão. Mas é exatamente aqui nós podemos fechar o assunto. Depois você vai ler, ao estudar as 7 eras, que foi o que o irmão Lee Vale gramatizou, essas 7 eras que nós temos. Então você vai concluir que o nome que pode ser riscado é aquele que está no livro da vida, mas não aquele que está no livro da vida do Cordeiro, porque o livro da vida do Cordeiro tem os nomes da noiva, dos eleitos. O que significa que um eleito sai sob a profecia, sob a mensagem do profeta, e nunca mais volta. Nunca mais volta. Se ele vai errar, se ele vai levar cabeçada, se ele vai pulgar erros aqui na carne, é uma coisa. Mas voltar ao vômito, não. Voltar aos credos, voltar a crer em trindade, em 3 pessoas distintas, nunca mais. Será que dá para entender? Dá para entender? Nunca mais. Mas tem uma moça da igreja do irmão Branham que voltou para a igreja católica. Não importa. Ela voltou para a igreja católica, então ela voltou ao vômito. É simples. E daí, então, nós temos uma série de mensagens, de referências, que mostra que o eleito purga os seus erros aqui. Não vai pensar que seu erro vai ficar impune. Ele saiu sob a profecia. E ele prossegue sob a profecia. Na hora difícil, triste, ele diz, para onde eu irei? Quantas vezes dá desejo em muitos de sumir, de ir embora, de não dar mais notícia, de morrer, de qualquer outra coisa. Mas para onde irei eu? Não dá mais, não dá nem para o próximo toque. Mas fica aqui, ó. O futuro lá, só para ver esse aqui, ó. Futuro lá. Eu não peguei o futuro lá? Não peguei. São tantas, né? Oh, Jesus, não peguei. Eu relacionei, mas não peguei. O futuro lá. Eu já dei essas referências, né? 249, 271, 312. Você verá a redenção. Eu coloquei aqui sobre a redenção. Mas, de todas as formas, não daria, porque é um outro tópico. Mas fica aqui, veja o quanto é importante. Eu gosto muito de sintetizar coisas. Você sai sob a profecia e você prossegue. Prossigamos.
Você prossegue. Não vamos nunca ter tonterias doutrinárias, mas tudo que Deus tiver para nós, seja difícil, seja fácil, seja o que for, nós não temos dificuldade em aceitar. Nós não temos em crer. Nós vamos prosseguir debaixo da profecia, debaixo do profeta. Nós não vamos fazer como eles saíram sob os dons celestiais. Saíram debaixo de maravilhas. E só o Senhor é Deus, e batiam, e cantavam, e dançavam. Mas depois ficaram para trás. Agora, você entendeu? Você nunca vai voltar atrás. Você nunca vai crer em 3 pessoas distintas. Você nunca vai voltar a um batismo trinitariano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como alguns já fizeram. Voltaram e disseram, agora você tem que ser batizado, nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Já houve gente que fez isso. Como houve lá no deserto, há agora também. Mas eu estou me referindo a esses cujos nomes não podem ser riscados. Não tem como. Amém? Glória a Deus.